Olá! Nesse vídeo aqui do Matemática Rio, vamos entender o que é uma função injetora. No próximo vídeo, falar sobre função sobrejetora, depois bijetora, ou função sem classificação, e resolver exercícios também de vestibular, beleza? Mas aqui vamos tratar apenas de função injetora. Mas antes de começar o vídeo, deixa aquele seu gostei, se inscreva no Matemática Rio e vamos juntos. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem comigo! Ora, que é o seguinte, ó, função injetora ou então injetiva, tanto faz falar das duas maneiras aqui, beleza? O que é uma função injetora? Bom, se a gente tiver uma função de A em B, o que isso significa? Isso significa que o domínio é o A aqui é o nosso domínio, e o B é o nosso quê? O nosso contradomínio, beleza? Então nós temos o domínio, que são os valores do x ali, né? E esses valores do x eu jogo na função e retorna valores que estão lá no contradomínio. Esses valores que pertencem ao contradomínio, que fazem parte da função, são a imagem. Então, o que vai ser a função injetora ou injetiva? Olha só, se eu tiver aqui ó, x1 e x2 que pertencem ao domínio A, tá? Então é isso aqui que está dizendo. E a f de x1 e a f de x2 que pertencem ao contradomínio B, a gente vai ter uma função injetora quando isso daqui acontece. Mas professor, não entendi nada. Não tem problema, eu te explico. Essa simbologia toda matemática aí é muito fácil e muito simples de ser compreendida. É o seguinte, olha só, vamos ler juntos. Se o x1 for diferente do x2, ou seja, se eu pegar dois valores do meu domínio que são diferentes, isso vai implicar aqui ó, que a f de x1 é diferente da f de x2. Então, quando isso acontecer, eu pegar dois valores diferentes para o domínio e obter dois valores diferentes como imagem, eu posso dizer então que a função ela é injetora ou injetiva. Ou de maneira análoga, se eu tenho que a f de x1 é igual a f de x2, isso quer dizer o quê? Isso implica que o meu valor x1 e o meu valor x2 são iguais. Então, quando uma dessas duas coisas aqui acontece, né, são coisas equivalentes de serem ditas, eu digo que a função é injetora ou então injetiva. Analisando através de um diagrama, seria o seguinte, ó, vou colocar aqui o meu conjunto A e aqui o meu conjunto B. Se eu pegar dois elementos ali do conjunto A, beleza? Digamos que o meu contradomínio tenha, sei lá, 4 elementos. Deixa eu botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 elementos. E o meu domínio tem dois elementos ali, tá? Diferentes entre si, beleza? Então, a função ela vai ser injetora quando acontecer o seguinte. Eu vou pegar esse elemento aqui, que eu vou chamar de x1. Esse aqui eu vou chamar de x2. E aí, ó, vai partir uma única flecha aqui do x1, claro, porque vai ter que ser função. E vai chegar num elemento lá do meu contradomínio. Uma outra flecha partindo do x2 tem que chegar num outro elemento do contradomínio. Então, quando eu aplicar f aqui, ó, isso tem que acontecer. Repara que cada imagem aqui, ó, chega apenas uma flecha nelas. Então, eu digo que essa função é a função injetora, beleza? Então, é só quando isso acontece. Mas, professor, sobrou elementos aqui no contradomínio, não tem problema. Para ser função, se lembra muito bem do vídeo anterior aí de definição de função, não pode sobrar elemento no domínio. No contradomínio não tem importância, pode sobrar sem problema. O que eu vou ter aqui ó, é que esses elementos, esses dois elementos aqui onde chegam flechas, são a imagem, beleza? E aí o contradomínio por inteiro é todo o conjunto B. Agora esses dois elementos aqui que estão sendo usados são a imagem, né, desses dois elementos do domínio aqui. Tranquilo? Então, quando isso acontecer, eu vou pegar x1 diferente de x2 e chegar lá uma flecha no elemento B e depois chegar uma outra flecha no outro elemento do conjunto B, diferente. Então essa função é uma função injetora, tá claro? Então eu expliquei aí bem devagarzinho para você entender. Vamos pegar um conjunto numérico agora aqui para ficar mais fácil a compreensão. Ó. Digamos que esse meu conjunto A agora seja composto pelos elementos 1, 2 e 3, por exemplo. E o conjunto B seja composto pelos elementos, digamos, 3, 5 e 7. Por exemplo aqui, tá? Eu vou botar mais um elemento aqui. Vou botar um elemento 1 e vou botar o elemento, sei lá, 6 aqui. Vamos supor que o nosso contradomínio seja composto por esses elementos. E aí, eu queira aplicar uma função aqui, ó, que é o seguinte. F de A em B, tal, que a f de x é igual a 2x mais 1. Tranquilo? Então eu vou jogar valores aqui do meu domínio na função e vou obter imagens para esses domínios aí, tá claro? E aqui vai ser o seguinte, ó, quando eu jogar o 1 nessa função, calcular a f de 1, o que vai acontecer?
eu vou ter 2 vezes 1, que é 2, 2 mais 1 dá 3. Então, a flecha vai partir do 1 aqui, ó, e vai até o 3, beleza? Agora, então aqui, f de 1 é igual a 3. A f de 2 agora ali, ó. Tá? Quando eu aplicar o 2 aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 2 vezes 2, que dá 4, mais 1, que dá 5. Então vai sair uma flecha do 2 e vai ligar até o 5. Tranquilo? E quando eu calcular a f de 3, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 3, que dá 6, mais 1, que dá 7. Então sai uma flecha do 3 e liga lá no 7. Agora perceba, todos os elementos do domínio aqui, ó, são diferentes entre si. E aí quando eu jogo esses valores do domínio lá na função, eles retornam valores diferentes, imagens diferentes, ó. Para quando o x é igual a 1, a imagem é 3. Quando o x é igual a 2, a imagem é 5. E quando o x é igual a 3, a imagem é 7. Então, quando eu pego valores diferentes do domínio e tenho valores diferentes na imagem, eu digo que a função é uma função injetora ou então injetiva. Facinho de entender, é ou não é? Agora, se eu pegar uma outra configuração para os conjuntos A e B e usar uma outra lei de formação ali para aquela função, repara o que vai acontecer, olha só. Então, digamos aqui que eu tenho o conjunto A e os elementos aqui, digamos 3 e menos 3, por exemplo. E um conjunto B aqui, ó, formado pelos elementos 3, 6 e 9, digamos. E aí eu uso a seguinte lei de formação aqui. F de A em B, certo? Só que a f de x igual a x ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar os valores do domínio aqui, elevar ao quadrado e encontrar a imagem para esse domínio. Então aqui vai ser o seguinte, ó. 3 ao quadrado. Quando sair essa flecha do 3 aqui, vai ligar onde? Vai ligar no 9. Concorda comigo? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que dá 9. E o menos 3 aqui? Eu vou ter menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, vai dar 9 também. Então essa flecha que vai sair do menos 3 aqui, ó, vai lá para o 9, igual. Então aqui acontece o seguinte, eu estou pegando um x1 diferente de x2, certo? Porque 3 é diferente de menos 3, é ou não é? E o que está acontecendo? Eles estão tendo a mesma imagem. A f de x1 é igual a f de x2 nesse caso. E aí, quando acontece isso, repara que está furando a definição de função injetora. Então, essa função aqui ela não é injetora. Vou botar aqui, ó, não é injetora, nesse caso aqui, beleza? Porque furou. F de x1 teria que ser diferente da f de x2 para que ela fosse uma função injetora. Nesse caso, como deu imagem igual aqui, ó, esses dois elementos têm a mesma imagem, então você percebe que ela não é injetora. Para ser injetora, tem que ter, quando você for analisar o diagrama, tem que ter essa configuração aqui, olha só. De em cada elemento da imagem ali, vai chegar uma única flecha. Então aqui, ó, você percebe que cada elemento da imagem recebe uma única flecha. Se em algum elemento da imagem chegarem 2 ou mais flechas, aí essa função ela não é injetora, não é injetiva. Tá claro? Então aqui eu expliquei bem devagarzinho, é muito fácil e muito simples. Através de um gráfico aqui, ó, vai acontecer o seguinte. Será que essa primeira função é uma função injetora? Caramba, acho que não. Por que não? Por causa do seguinte, para ser injetora, você sabe muito bem, ó, se eu pegar x1 diferente de x2, isso quer dizer que a minha f de x1 tem que ser diferente da minha f de x2, certo? Na primeira aqui, ó, se eu pegar essa imagem aqui, por exemplo, digamos essa imagem que vale 2 aqui, né? Essa imagem 2, ela tem 2 correspondentes no domínio. Olha aí, tá conseguindo enxergar? Olha só, o primeiro correspondente é esse ponto aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho, digamos, o meu x1. E agora, se eu pegar um outro x2 aqui, ó, como sendo esse valor aqui no x, repara que eu vou obter a mesma imagem. x1 é diferente de x2, mas a imagem deles é igual. Olha aqui, a imagem vai ser 2. Então, não acontece essa situação aqui. Tá claro? Então, esse primeiro gráfico aqui, ó, ele não representa uma função injetora. Então, não é injetora. Beleza? Nesse segundo gráfico aqui, aí é injetora. Porque, repara, não tem nenhum valor aqui, x1 e x2, que eu possa pegar, que me retorne a mesma imagem. Tá claro? Vamos fazer aqui, ó, pegar esse x1 aqui e pegar um x2 aqui, por exemplo. Um valor, a imagem para esse x1 aqui vai ser essa. Tá? Então a f de x1 está aqui, ó.
E a f de x2 está onde? Está aqui, por exemplo. F de x2. E se você fizer isso para qualquer valor do x aqui, nunca vai retornar imagens iguais. Um macete para você determinar se uma função é injetora ou não, através do seu gráfico, é você desenhar retas horizontais. Como isso? Olha só. Se eu desenhar uma reta horizontal, deixa eu fazer de outra cor aqui para dar o contraste. Se eu traçar uma reta horizontal aqui nessa função, olha aqui. Nesse ponto, nessa reta aqui horizontal, por exemplo, essa reta vai cortar o gráfico em 1, 2, 3 pontos distintos. Então, quando essa reta horizontal cortar o gráfico em mais de um ponto, em 2 pontos ou mais, eu digo que essa função ela não é injetora. Tá claro? Aqui você vai fazer, mas professor, se eu traçar essa reta aqui embaixo, ela corta em apenas um ponto. Tranquilo. Porém, se eu traçar nessa altura aqui, ó, vai cortar em 1, 2, 3 pontos. Se eu traçar aqui, vai cortar em 2 pontos. Certo? Então ela não é injetora. Agora, se eu definir o domínio dessa função para ser valores maiores do que esse daqui, digamos, vamos colocar aqui que esse valor é 1, 2, 3. Se eu colocar que o domínio dessa função é igual a x pertencente aos reais, tal que o x é maior do que 3, aí essa função se torna uma função injetora ou injetiva. Consegue perceber? Porque eu vou restringir essa parte do gráfico aqui, ó, que está à esquerda dessa reta que eu vou traçar aqui, vertical. Esses valores passam a não existir mais. E aí a nossa função vai ser apenas essa parte aqui, certo? Que vai seguir para cá indefinidamente. Ela não vai mais retornar nesse caso. Então essa função passaria a ser injetora nesse intervalo. Beleza? Então tudo depende do domínio que eu estou considerando. Agora, do jeito que está aqui nesse gráfico, essa função ela não é injetora. Agora aqui nessa, se eu traçar retas horizontais, cortou aqui ó, em apenas um ponto. Se eu traçar uma reta aqui, vai cortar em apenas um ponto. Se eu traçar uma reta aqui, ó, vai cortar em apenas um ponto. Então, sempre que eu traçar várias retas horizontais e ela cortar o gráfico em apenas um ponto, logo esse gráfico representa uma função injetora. Então aqui eu posso dizer ó, que é injetora. Beleza? Então, dessa forma aí, a gente consegue determinar através do gráfico se uma função é injetora ou não. Tá? De maneira genérica, eu posso dizer que toda função ímpar é uma função injetora. Vamos escrever isso daqui, ó. Toda função ímpar, você lembra muito bem do vídeo anterior, quando nós falamos de paridade de função, função par e função ímpar. Toda função ímpar é injetora. Certo? Eu posso afirmar isso daí tranquilamente por causa do comportamento do gráfico de uma função ímpar. A função ímpar ela tem como gráfico, você lembra muito bem que eu falei da aula anterior, ela tem o gráfico que é simétrico em relação à origem. Então aqui, por exemplo, se eu considerar a função identidade f de x igual a x, tá? Lembrando que essa f é dos reais nos reais, beleza? Se eu considerar essa função aqui, o gráfico dela seria isso daqui assim, ó. Seria mais ou menos isso daqui, certo? Essa reta, que vai cortar aqui o gráfico na origem. E como esse gráfico ele é simétrico em relação à origem, logo ele é uma função ímpar e também vai ser uma função injetora. Beleza? Todo gráfico que tiver esse comportamento de ser simétrico em relação à origem, além de ser uma função ímpar, vai ser também uma função injetora. Então toda função ímpar é uma função injetora, porque não importa qualquer x1 e x2 diferentes que eu pegue aqui, ó. Peguei um x1 aqui, vou pegar um x2 aqui, por exemplo. Os valores de f de x1 e f de x2, olha aí, serão o quê? Serão diferentes. Repara que x1 diferente de x2, então a f de x1 é diferente da f de x2. Tá? E de maneira também análoga a isso daqui, ó, posso dizer que toda função afim é uma função injetora. A função afim, ela tem como definição, a gente vai ver isso mais para frente, mas só para dizer para vocês que a função afim, tá, ela tem esse formato aqui, f de x igual a ax mais b. Agora, por que ela é injetora? Se eu pegar f de x1 igual a f de x2, olha o que vai acontecer. Ó. F de x1 é a mesma coisa que ax1 mais b, concorda? E a f de x2? A f de x2 ela vai ser
x2 mais b. No lugar do x eu coloco o x1 e o x2. Agora, se eu pegar f de x1 igual a f de x2, você lembra da definição de função injetora lá do começo? Ó, vamos voltar aqui rapidinho. Que eu posso também definir a função injetora assim, ó. Se a f de x1 for igual a f de x2, então o x1 é igual a x2. Vamos lá, vamos ver lá na função afim. O que acontece? Olha só. Vou pegar f de x1 igual a f de x2. F de x1 igual a f de x2, logo eu vou igualar isso daqui, né? Eu posso escrever assim, então, ó, ax1 mais b igual a ax2 mais b. E agora, como b, eu tenho b dos dois lados ali da igualdade, né? Eu posso simplificar, ou seja, eu posso cortar esse b daqui e eu vou chegar à conclusão aqui, ó, que o ax1 é igual ao ax2. Como eu tenho a de um lado e o a do outro, e o a é diferente de zero, eu tenho certeza disso pela definição de função afim, que a gente vai ver futuramente. Então eu chego à conclusão aqui que o x1 é igual a x2. Logo, se eu pegar um f de x1 igual a um f de x2, o x1 tem que ser igual ao x2. Logo, toda função afim é uma função injetora. Olha aí que legal, né? Então, dessa forma, a gente finaliza aqui o nosso vídeo sobre função injetora. Beleza? Então não é difícil. Muito fácil, muito simples. Nesse vídeo aqui falamos sobre função injetora, no próximo vamos falar sobre função sobrejetora, depois função bijetora e aí resolver exercícios que caem no vestibular sobre esse assunto aí. Tranquilo? Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo.